E muito independente, né? Meu esposo, uma bênção na minha vida, sempre me deu uma dependência, sabe? De mulher, vai ali, você corre, você... tudo. Então, assim, mãe, sempre cuidando do lar, da família. E de repente eu me via numa cama, com o pé em mão, todos mortos. Todo mundo fazendo de tudo pra mim, porque eu não conseguia, não mexia, tava mortos. Só que aí eu não aceitava as amputações. Aí ficou 10 dias, 30 dias, minha mãe e minha irmã fazendo os curativos. Começou a soltar líquidos, começou a cheirar mal. E eu não aceitava. Aí chegou um momento que rompeu o tendão dos pés esquerdo. E ali minha mãe falou: filha, pra mim é muito difícil fazer esses curativos, dar banho em você. Você vai ter que tomar uma decisão que seu pé vai na minha mão. Eu não consigo mais fazer os curativos, que pra mim é muito difícil. E ali ela falou: você vai ter que tomar uma decisão. E eu não aceitava, Zilda, não aceitava. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, com o coração reverberando gratidão, que iniciaremos mais um episódio, mais um testemunho, mais um momento glorioso que é ouvir aquilo que o Eterno fez da vida, não só da minha convidada de hoje, mas na vida de centenas de pessoas que por aqui já passou. É sempre um prazer poder chegar aí na sua casa. Por favor, me dê licença para entrar aí na sua telinha, no seu televisor, para dividir essas histórias, essas experiências que marcaram vida de pessoas. E eu fico honrada porque a minha convidada hoje, uma brilhante filha do Eterno, que veio com a ajuda do Espírito Santo a brilhantar aqui no Resgatando Valores e comigo, Zilda Araújo. Sejam todos bem-vindos. Com ela está a irmã dela, que dá alegria de conhecer a nossa irmã Miriam, que trouxe ela juntamente com o esposo, nosso irmão presbítero, Mesaque Ferreira Ramos. A minha convidada é mãe de 3 filhos, o Felipe e os gêmeos, João e Mateus. Ela congrega ali na cidade de Jundiaí, com o pastor dela, presidente, pastor Ezequias Soares da Silva, e o pastor local, que é o pastor Geraldo, e a pastora Vera. Todos vocês aí recebam o nosso carinho e o nosso abraço em nome de Jesus. O testemunho da minha convidada tem tudo a ver com superação. Prepara aí que você vai chorar, que nem eu também já senti assim lá no meu interior, essa necessidade de colocar para fora alguns sentimentos que nós olhamos para outras pessoas e nós achamos que a nossa dor é maior, sempre maior do que as outras. E quando eu vejo essa mulher hoje aqui, restaurada de verdade, liberta, salva, com um sorriso bem desse tamanho, porque está viva, é motivo de nós glorificarmos ao nosso Deus. O seu problema para Deus não é nada. Ele pode fazer tudo novo de novo, porque nós servimos um Deus de obras grandes. A morte não é a maior tragédia. A maior tragédia é morrer sem cumprir o propósito de Deus. Pensando nisso, eu vou ouvir juntamente com todos vocês. E eu quero aproveitar também, antes de passar a fala para minha convidada, agradecer de todo o meu coração o carinho da minha irmã Eliane, ela que é responsável de hoje, essa pérola, nossa irmã Márcia Quirino Ramos, estar aqui comigo no Resgatando Valores para contar esse processo que foi um pouco árduo, doeu. Mas hoje ela está aqui liberta e curada para dividir conosco esse lindo testemunho, lindo testemunho. Eu quero dar boas-vindas à minha irmã,
Márcia Quirino, que alegria, querida, recebê-la aqui, conhecê-la pessoalmente. Eu quero que a senhora fique muito à vontade. A senhora está à vontade? Sim, estou bem à vontade. Coisa linda, para contar para nós um pouquinho da sua história, desse processo que o Senhor chegou a usar uma pessoa dizendo que ia mudar a sua identidade e que de fato mudou, né? Teve aí 4 paradas cardíacas, teve vários processos dolorosos, mas a senhora está aí, linda, plena, viva, para testemunhar que de fato o Senhor continua fazendo milagres, prodígios e maravilha. Amém. Pastora Zilda, missionária Zilda, é um prazer estar aqui. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, né, nesse dia marcado pelo Espírito Santo, que a minha agenda é desde quando aconteceu tudo isso comigo. O Senhor sempre falou, não se preocupe com a sua agenda, porque quem faz sou eu. Glória a Deus. Então, assim, esse dia realmente é um dia especial, marcado pelo Senhor. E eu vou aqui testificar da grandeza desse Deus que nós servimos, um Deus vivo, de tudo que eu passei. E Ele tem passado comigo, tem estado conosco, né? Que a palavra dele diz que Ele estaria conosco todos os dias. É verdade. E eu sou prova viva disso, que Ele realmente tem sustentado e tem estado conosco todos os dias da nossa vida. E Ele tem sido o nosso sustento, o meu sustento até aqui. É verdade. Ai de nós, se não fosse Sim, ele, né? sim, sim. É a misericórdia dele e a graça dele, né? Que sim. nos alcança toda manhã. E eu me chamo Márcia, né? Sou casada, tenho 4 filhos. E por graça e misericórdia, o Senhor, né? Me escolheu para poder realmente mexer na minha identidade. Um testemunho muito profundo. Mas hoje eu entendo a vontade do Senhor, o nome dele tem sido glorificado. Glória a Tá? Deus. Eu nasci num lar cristão, quando eu já nasci, meus pais já eram cristãos salvos, né? Então, uma vida muito simples, mas sempre nos ensinou a servir Jesus com alegria, independente das circunstâncias, sempre servimos a Jesus. E casei-me ali onde eu moro, em Jundiaí, né? E o Senhor preparou meu esposo, nós casamos muito novos, mas sempre servindo a Jesus. E passou-se alguns anos, eu mudei do bairro onde eu nasci, que eu congrego até hoje, mas eu mudei daquele bairro. Mas meus pais sempre nos ensinou a estar na casa do Senhor. E eu, como meu esposo e eu, nós morávamos num bairro distante da onde a gente congregava. Todas terça-feira nós tínhamos uma consagração de mulheres na nossa igreja, que era um dia de Deus, um dia com Deus. Então, todas as oportunidades que eu tinha, eu estava ali naquelas consagrações. E passou-se os anos e eu servindo a Jesus com muita alegria. Em 2017, eu estava no congresso de mulheres e ali o Senhor usou um pastor. Assim que terminou aquele congresso, ele me chamou e ele falou assim, filha, Deus manda dizer que vai trocar a tua identidade. Trocar. E eu fiquei assim, muito apreensiva, muito preocupada. E ele me falou 3 vezes. Ele falou assim, Deus manda dizer que vai mudar, vai trocar a tua identidade. Eu falei, isso é muito sério. E ele pegou a carteira do bolso e falou, sabe quando trocam a identidade, filha? Deus vai trocar, vai mexer na tua identidade. E aquilo eu fui para casa. Te assustou? Me assustou muito. E aí eu fui para casa, falei pro meu esposo, meus filhos já estavam grandes, né? E eu falei assim, será que não é uma faculdade que agora eu vou poder fazer? Será que não é isso que Deus vai me chamar para uma, né? E ele falou, quem sabe? Aí termina 2017, entra 2018. E eu com muita alegria, pela misericórdia do Senhor, somos líder de adolescentes. E eu regente das irmãs, né? Em 2017. A segunda regente das irmãs, grupo de mulheres feminino da minha igreja. E eu servindo a Jesus, fazendo o primeiro ano de teologia com meu filho mais velho. E vendo Deus cumprir muitas promessas em nossas vidas. E aí, passa-se uns dias, passa-se uns meses. Eu sempre gostei de ler a palavra com os meus filhos. E aquele ano eu falei para os meus filhos escolher um livro da Bíblia. E aí eles escolheram o Apocalipse. Eu falei, sim, é bem complicado, mas a mãe vai ler. E eu lia com eles todos os dias antes deles irem para a escola. Só que quando eu lia a palavra com o Senhor, era coisa de 5 minutinhos. Eu lia um versículo, 2 e orava e despedia dos meus filhos. E eu sentia que algo apertava meu coração. Doía, e eu falava, Jesus, o que vai acontecer comigo? Tudo isso depois daquela profecia. Depois da profecia que Deus disse que ia mexer na minha identidade.
E aí eu falei, Jesus, eu sinto, parece que eu estou despedindo dos meus filhos. Você tinha uma sensação? Eu tinha uma sensação que algo ia acontecer que era muito profundo comigo. E ali passou-se os meses, nós lemos. Aí, no último dia que eu terminei de ler o Apocalipse com eles, eu orei com eles, despedi deles e falei, filho, vocês têm certeza da salvação? Porque essa palavra, ela é fiel, ela é a bússola para o cristão. Essa palavra que nos leva a Cristo, essa palavra que nos prospera espiritualmente e profissionalmente aqui nessa vida. E eles olhou para mim assustado, eu falei, e tem mais, essa palavra, ela vai cumprir, o Senhor vai voltar. Só que ele pode voltar particular. Então, vocês, ao sair dessa porta, vocês têm que ter certeza da salvação de vocês. E eu orei para eles, e quando eu despedi deles, aquele dia meu coração apertou muito. E ali deu aquela sensação, falei, Jesus, o Senhor vai me levar? Eu sinto que eu estou despedindo dos meus filhos. E passou-se os dias, chegou maio. E ali, missionária Zilda, maio, eu estava preparando para um congresso de mulheres. E a minha irmã, ela falou para mim, Má, tem um hino da Eliane Oliveira, eu te adorarei, Senhor, independente do que for, eu te adorarei. Ela falou assim, coloca ele nas irmãs e você rege. E ali eu levei para minha líder, ela falou, não, tudo bem, Má, vamos propor esse hino nesse congresso. E eu falei, amém. E passou-se maio, chegou maio. E eu muito feliz com o Senhor, com tudo que Ele estava projetando em minha vida, na vida dos meus filhos. E eu estava num ensaio, eu participei do coral, eu sempre fui muito ativa em todos os trabalhos da igreja, e eu estava no ensaio do coral. E ali eu fui para casa, quando eu chego em casa, eu começo a ter algumas cólicas de rim. Na quinta-feira à tarde, e eu vou para o hospital, o médico falou, Márcia, como você tem histórico de cálculo, deve ser algum cálculo. E me passou uma medicação. E ali eu fiquei tranquila, melhorou a dor e eu vou para casa. Só que na sexta-noite eu pioro, começo a ter muitas dores. No sábado, 6 horas da manhã, a gente já estava lá no hospital. E quando eu chego lá, a médica pediu vários exames e eu retorno para casa. Ela falou, Márcia, daqui mais ou menos 3 horas vai sair o resultado e você volta para ver. Eu, tudo bem. E eu vou para casa. Quando eu chego em casa, passa mais ou menos umas 2 horas, eu começo a sentir uma fraqueza, verifica a pressão já está 4. Meu Deus! Eu já entrei tipo um choque, né? Porque eu já comecei a não sentir as pernas, nem as mãos. Meu esposo me leva com meu filho mais velho pro hospital. Quando eu chego ali, a doutora já está com todos os exames. Quando ela abre e ela me vê, ela falou assim, Márcia, a sua infecção é tão grande que ela já tomou conta do teu sangue, do seu rim, todo o seu corpo. Você vai para um hospital regional agora, vou fazer uma carta, você vai ter que ir agora. Tudo assim, de repente, de uma vez só? De uma vez só. Ali ele já me preparou, meu esposo já me levou para o hospital. Aí eu chego com essa carta e os médicos já descem todos paramentados, olha para mim e falou assim, Márcia, a sua infecção já está tomou conta já do seu organismo, do teu sangue, que o seu rim, ele me diz numa linguagem que eu poderia entender o que estava acontecendo, já inchou tanto que ele pode parar, pode explodir a qualquer momento. Ele diz isso para mim. Então, vamos ter que passar um catéter no seu rim e vamos para um centro cirúrgico. Ali, eu me assustei demais, Zilda, que eu, naquela hora... E era Santa Ceia aquele dia. E nós que somos crentes, sempre estamos ligados com a obra. E eu queria que fosse logo, porque eu estava ligado na ceia. Eu falei, eu preciso ir para a ceia. Só que na hora que eles falou, você vai para um centro cirúrgico, tirou todos os meus pertences, colocou dentro daquele saco preto, eu olhei para o meu esposo, as lágrimas veio em meus olhos, eu me assustei. E ainda falei pro doutor, eu tenho muito medo de anestesia, eu passo muito mal. Ele falou assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, Márcia. Ali eu despedi do meu esposo e eu olhei centro cirúrgico. E ali, na hora, eu falei, Senhor, é só Jesus, você e os médicos. É um momento... Tudo muito rápido, muito né? rápido. Porque eu tô entendendo que não vem dias que você tá sofrendo com dores. De repente, dá aquela cólica e você vai já para ser medicada e já depara em uma cirurgia. Sim, já para um centro cirúrgico. E aquilo me assustou demais. Sim. E aí, eu me lembro, quando eu entrei dentro do centro cirúrgico, eu escutei o anestesista. Falou, Márcia, sou o teu anestesista. Quando ele falou isso, missionária Zilda, ali eu já apaguei. Ali eu tive uma parada cardíaca, eu tive 2, eu tive 3, eu tive 4 paradas. Meu Deus. 4 paradas. E ali, na hora que eles, viu toda a situação, eles me reanimaram, conseguiram me estabilizar.
E ali me entubou. Me entubou, já fui entubada. Ele chama meu esposo e diz: Mesaque, de 4 pessoas que entrou aqui de janeiro até maio com essa infecção, com essa bactéria que a sua esposa está, ninguém sobreviveu. É só um milagre. Meu Deus. É só um milagre. E ali foi algo muito profundo, missionária Zilda, que antes também dessa semana acontecer isso comigo, eu estava em campanha de oração com as minhas irmãs. E no último dia dessa campanha de oração, Deus usou uma prima nossa e ela diz: vai haver um milagre muito grande. Eu vejo uma bandeira branca hasteada aqui na casa da sua mãe, os olhos de muito voltado para este lugar. Assim como foi na casa de Pedro, um milagre de dentro para fora, e assim como foi um milagre com Zaqueu, de fora para dentro, vai acontecer. E vai haver sinal nas 4 pontas de um altar. Meu Deus. Então, assim, foi algo muito rápido, mas assim, o Senhor foi... Estava ali, esclarecendo tudo. Ele foi esclarecendo. Então, quando eu estava dentro daquela UTI, que o médico disse pro meu esposo que eu precisava de um leito de UTI e que ninguém tinha sobrevivido com aquela bactéria que eu estava. Eu peguei uma sepsemia, uma infecção generalizada. Ele falou assim, era só um milagre. Ali Deus começa a trabalhar na minha vida. Porque quando eu volto, né, depois de todo o processo, o Senhor disse para mim que Ele deu ordem para a morte recolher a ferramenta, porque não era ainda o tempo. E Ele que manda, Ele que é o dono da vida, e Ele que manda na morte. Então ela teve que recolher a ferramenta, mas teve todo um processo. E ali, quando o meu esposo fica sabendo da situação, que os médicos disseram que não tinha mais jeito, no domingo, ele chega na casa da minha mãe. Minha mãe não estava, minha mãe estava em viagem. Só que a casa da minha mãe virou um ponto de referência, porque eu nasci no bairro, né? E ali muitas pessoas foram para a casa da minha mãe entender a situação, porque do dia para a noite a Márcia, os médicos disseram, ele deu 5%. Ele falou, ela tem 5% de chance de vida. Então, assim, quando ele chega na casa da minha mãe, tava um alvoroço. Só que o mais lindo, missionária Zilda, que quando ele chega e as pessoas iam até a casa da minha mãe, a glória de Deus se manifestava. Assim, houve renovação, houve Deus falando com pessoas, houve pessoas sendo salvas dentro da casa da minha mãe, reconhecendo a grandeza do Senhor. E quando meu esposo depara com a casa e com essa notícia que os médicos dizem que no dia das mães, que foi no domingo, que ele volta de novo, que o hospital liga, o médico diz, ela tem até quarta-feira. Nós não damos mais que quarta para Márcia. Desenganou. Falou assim, se você tem mais filho, aí eles, sim, eu tenho, só que eles são menores. Falou assim, então, se você quer que eles ainda vejam a Márcia com vida, é até quarta-feira que nós damos para Márcia, Mesaque. Meu Deus. E quando ele chega na casa da minha mãe, tá todo mundo lá, muitas reunidas. E ali Deus usa um vaso que estava ali, uma serva do Senhor, amiga minha, e ela olha para o Mesaque e diz, Mesaque, Deus manda te perguntar, você entrega a Márcia nas mãos dele? E naquela hora ele falou assim, eu entrego. E naquela hora o Senhor começou a trabalhar, né, na vida de toda a minha família, só que assim, a igreja entrou em contínua oração, foi algo impactante na cidade, que todas as igrejas entrou em campanha de oração em meu favor. A nossa querida líder geral de Jundiaí, ela falou assim, Márcia, foi algo tão impactante que assim, aonde nós ia nos congressos, vamos levantar um clamor pela irmã Márcia, era um clamor que ela falou que estremecia, era algo sobrenatural. E ali, missionária Zilda, o Senhor começou a trabalhar, né, ali dentro daquele hospital. Só que eu estava entubada, eu não via nada. Então, assim, segunda-feira eu estou muito mal. Na terça, a minha mãe chega de viagem. Minha mãe não sabia da totalidade. Que os médicos já tinham me desenganado. Ela foi pega de surpresa. Ela foi pega de surpresa. E assim, algumas pessoas que foram até no hospital, meu esposo e uma outra irmã, falou comigo, disse que orou, cantou. Eu não ouvia, não via ninguém. Só que quando a minha mãe chega numa terça-feira, a minha mãe vai para a oração. E ali o Senhor disse para ela, vou trazê-la, o meu propósito é bem maior ainda na minha obra, eu vou usá-la muito na minha obra. Glória a Deus. E ali a minha mãe vai para o hospital. Quando minha mãe chega, que a minha mãe vê a situação que eu estava toda, só à base de equipamentos eu fiquei. E minha mãe, ela ergue minhas pálpebras. E quando ela ergue, ela fala comigo.
E quando minha mãe fala comigo, eu ouço. E ela disse assim, filha, Deus vai tirar você dessa situação. Ela dá um comando. Ela dá um comando daquilo que o Senhor Glória tinha a dado. Deus. Então, assim, eu sempre falo o poder de uma palavra, mesmo em meio a vales difíceis. Então, o que é que nós profetizamos diante de vales que o Senhor permite? Uau. Nós, como mãe, como nós estamos posicionando diante de situações que nós vemos com os nossos filhos. Se nós temos a mente de Cristo, se a nossa fala é vida ou morte, qual é a sentença que nós estamos dando diante de situações? Ela não aceitou o quadro. Não. Ela foi na contramão. Ela foi na contramão. Quando minha mãe falou isso comigo, missionária Zilda, eu pude ouvir. Aleluia. E eu pude ver ela de preto em branco, sabe? E eu vi as lágrimas dela. Eu via que ela enxugou as lágrimas, arrumou o óculos. Ali eu apaguei novamente. Deus permitiu você ver. Eu ouvi e ver minha mãe profetizando sobre a minha vida. Ai, esse E Deus, aquilo ali é muito maravilhoso. lindo, é. Glória a Deus. E aí, na quarta-feira, a Márcia não morre. Os médicos dizem até quarta. Eu não morro. Na quinta-feira, minha irmã vai me visitar. Quando a minha irmã vai me visitar, ela coloca os pés dentro da UTI, eu salto da maca. Foi a hora que o Senhor disse para a morte, recolhe a ferramenta. Aleluia. Que não é o tempo, meu propósito é bem maior. E ali, pastora Zilda, eu estava... Não acordei na quarta, só que os médicos, os enfermeiros saltam e falam, gente, ela está voltando. Os batimentos cardíacos, começou a apitar todos os equipamentos, e ele começa a falar para minha irmã, ela está voltando à vida. Tá tudo voltando, os batimentos cardíacos. Só que ali eu não acordo. Eu acordo numa sexta-feira. Na sexta-feira eu acordo, olho para o teto, né? Onde que eu estou? O que está acontecendo? Aquelas luzes da UTI sobre mim. E eu ali não podia falar, eu estava entubada. Sim. Mas já volto consciente. Falo, meu Deus, onde que eu estou? Aí nisso o enfermeiro veio. E ele falou assim, você está em Jundiaí? Você está bem, sua família vai poder te ver. Aquilo me alegrou, porque a minha preocupação naquele momento, no meu coração, a minha família, foi a primeira coisa que veio. E ele falou tudo comigo, só que eu não tinha voz, porque eu estava entubada. E aquilo me alegrou. E aí, no sábado, meu esposo e meu filho foram me visitar e eu já dei um sorriso para eles. E eles falaram, calma, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. E eu comecei a melhorar. Foi começando a melhorar, foi voltando tudo em mim, sabe? Deus foi se estabelecendo os meus órgãos, que o médico falou que era para mim voltar com muitas sequelas neurológicas. Mas eu voltei consciente e ali foi melhorando a situação. Sim. E os médicos sem entender nada. E eu também sem entender, porque até então eu não sabia da totalidade da situação que eu estava. Foi quando eles desentubou. E eu comecei a falar bem fraquinha, né? Devido à intubação, a voz ficou muito fraca. E ali passou-se uns 2 dias, eu percebi pés e mãos todos enfaixados. E ali, quando eu olhei, eu falei assim, o que está acontecendo comigo? E aí meu esposo já sabia, os médicos já tinham dito que em 3 dias, devido à medicação, devido a toda a situação, meus pés e mãos tinham morrido. Se eu voltasse, era certa as amputações. Meu Deus. E aí foi quando eu olhei, eu não sabia ainda, mas quando eu falei, eu quero ver meus membros. Foi quando eles tiraram todas aquelas faixas. Quando eu olhei, missionária Zilda, aquilo já estava tudo escuro. Eu me assustei muito. Quando eu vi minhas mãos todas escuras, os pés todos mortos, algo assustador. Eles trouxeram para você ver? Não, eu estava ainda com eles no meu corpo. Sim. Não tinha sido amputada. Tá. Aí foi quando eu olhei, eles tiraram aquelas faixas. Aí eu olhei e eu falei, o que aconteceu? Aí chamaram, né, um psicólogo, aí chamaram um especialista, e a psicóloga falou para mim, Márcia, devido a toda a situação, você vai ter que fazer as amputações. Aí o especialista veio, ele olhou para mim e falou assim, Márcia, quantos anos você tem? Eu falei, estou com 38 anos. Ele falou, você é muito nova. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, vamos combinar o seguinte. Como você é muito nova, vamos esperar um pouco para fazer as amputações. Quem sabe eles voltam. E aquilo me alegrou. Porque eu falei, Jesus, eu estava com vida, eu estava morta. E o Senhor me deu vida novamente. Então, pés, mãos, para o Senhor não é nada. O Senhor pode fazer voltar. E o médico falou, então tá, vamos dar alta para você da UTI.
E aquilo foi uma alegria pra mim, Zilda, tão grande, porque de tudo que eu, né, depois a enfermeira me falou tudo o que aconteceu comigo, e eu fiquei muito alegre. A minha alma se alegrou no Senhor, sabe? Falei, nossa, eu estou com vida, né? Pra quem tava morto de toda a situação, eu estou com vida. Mas no fundo da alma eu falei, Jesus, pé e mão pro Senhor não é nada, o Senhor vai fazer eu voltar. Meus pés e mãos. E aqui começa uma segunda etapa, Zilda, do meu testemunho. Que aí os médicos me mandam pro quarto. Do quarto, o médico me fala, vai pra casa. Te dão alta. Me dão alta, com os pés e mãos todos mortos. Tudo escuro. Tudo escuro, estavam todos escuros. Meu Deus. E ali eu vou pra casa. Aí eu vou pra casa da minha mãe. E ali começa a minha segunda etapa do processo. Por quê? Porque, missionária Zilda, eu não aceitava as amputações. Não aceitava. E ali é muito difícil, é muito né, difícil, Márcia? muito. E ali eu dormia, toda noite eu orava antes de dormir e falava, Jesus, essa noite o Senhor faz voltar meus pés e mãos, porque é impossível viver sem E eles. doía, Márcia? Não tinha dor. Não, tava Os médicos não conseguiam entender, porque foi uma morte, né, que estabeleceu os limites, Deus estabeleceu até onde seria. E eu não tinha doía, dor, não não doía. tinha dor. E só que ali começou a cheirar mal, né? Porque eu comecei não aceitar as amputações. Toda semana eu tinha que ir pro médico, o médico chegava em mim e falava assim, aí, você tá pronta? Eu falava, não, estou pronta. Eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E ali toda semana, e eu orava, Senhor, essa noite o Senhor faz voltar meus pés e mãos? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou cuidar da minha casa? Somos, né, como humanos, limitados, frágeis e mulher. Nossa, eu ficava assim. E eu chorava, Zilda, eu chorava. Desespero também, né? De ver a situação. A situação. E muito independente, né? Meu esposo, uma bênção na minha vida, sempre me deu uma dependência, sabe? De mulher, vai ali, você corre, tudo. Então, assim, mãe, sempre cuidando do lar, da família. E, de repente, eu me via numa cama, com o pé e mão, todos mortos. Todo mundo fazendo de tudo pra mim, porque eu não conseguia, não mexia, tava mortos. Só que aí eu não aceitava as amputações. Aí ficou 10 dias, 30 dias, minha mãe e minha irmã fazendo os curativos. Começou a soltar líquidos, começou a cheirar mal, e eu não aceitava. 40 dias, e eu nessa situação. E nesse período, missionária Zilda, eu ouvi tudo que você possa imaginar. Será que a Márcia não está em pecado? As acusações. As acusações aparecem. Será que ela estava fazendo a obra do Senhor como tinha que ser feito? Será que é o preço? Será que é o preço? Misericórdia, Sim. Jesus. E eu olhava tudo aquilo, e eu olhava para o meu esposo e falava, Deus vai dar uma saída. Sabe, a paz que excede todo entendimento, que o mundo não consegue. Essa paz nunca saiu do meu ser, da minha alma. Glória a Deus. Mesmo em meio a essa situação difícil. E essa paz, essa alegria do Senhor, da presença dele, do Espírito Santo, amigo, que intercede por nós, sabe, com gemido inexprimível, eu sentia ela. E eu dizia para meu esposo, não se desespere, Deus vai dar uma saída. E assim, Zilda, eu continuei 30 dias, 40 dias, 50 dias e campanhas de oração. Todo mundo orando para Deus não permitir as amputações. Casas se reuniram para orar, vigílias na igreja, foi algo maravilhoso. A comunhão, a igreja, como é bom ser membro, como é bom ter uma igreja onde tem pastor, tem pessoas que oram por você, que te abraçam. Então, assim, eu fui acolhida na oração. E ali passou-se 70 dias e eu não aceitava. Aí chegou um momento que rompeu o tendão dos pés esquerdo. E ali minha mãe falou, filha, para mim é muito difícil fazer esses curativos, dar banho em você. Você vai ter que tomar uma decisão que seu pé vai cair na minha mão. Eu não consigo mais fazer os curativos, que para mim é muito difícil. E ali ela falou, você vai ter que tomar uma decisão. E eu não aceitava, Zilda, não aceitava. Foi quando passou-se 100 dias. 100 dias. 100 dias. Que todo mundo orando para Deus não fazer as amputações. Nós estávamos ali na casa da minha mãe.
E foi quando minha mãe estava em campanha, na casa da minha cunhada, campanha de oração à igreja, o campo de Jundiaí todas. E ali foi quando chegou um pastor que ia ministrar ali no bairro, na igreja. E ele ficou sabendo da minha situação. E ele vai até a casa da minha mãe, um pastor do Rio de Janeiro, não conhecia, vi a primeira vez, nunca mais eu vi. E ele foi. Quando ele chega na casa da minha mãe, uma glória novamente manifestou dentro da casa da minha mãe. E ele vai até o quarto que eu estava. Quando ele entra dentro daquele quarto, pastora Zilda, ele faz uma oração, um diálogo com Deus que foi algo muito profundo. E Zilda, antes dele chegar, a noite anterior, eu tinha orado e eu tinha dito para Jesus, Jesus, se for para ficar sem minhas mãos e meus pés, eu estou pronta, pode levar para o céu. Meu Deus. E só meu esposo tinha ouvido essa oração que eu tinha feito. Foi uma oração muito sincera que eu fiz. Quando ele chega dentro do quarto, esse missionário, esse pastor que estava ali, e ele faz essa oração sincera, e ele olha para mim, ele diz assim, filha, novamente, filha, Deus manda te dizer que você vai ser amputada, sim, porque essa é a vontade dele. Meu Deus. Foi muito difícil. Ele olhou para mim e ele falou tudo isso, e eu olhei para ele e ele diz assim, tem mais, ele vai te usar. Ele vai te usar nessa terra. Uma esperança. Ele me deu uma esperança. Só que quando ele falou isso para mim, como somos limitados e humanas, eu falei assim, como o Senhor vai me usar sem mão e sem pé? Ele diz, quem diz que vai ser preciso deles para ele te usar? Nossa, logo quando ele falou isso para mim, eu já entendi que Jesus estava ali. Só que quando ele olhou para mim e falou assim, só que tem uma coisa, você fez uma oração e essa oração foi ouvida. Quando ele disse isso para mim, eu lembrei da oração que eu tinha feito um dia antes. Qual foi a oração? Jesus, eu não aceito ficar sem mão e sem pé. Eu estou pronto, o Senhor pode me levar. Quando ele disse para mim, você fez uma oração e você vai ter que revogar. Meu Deus, você teve que revogar a oração? A oração. Ali eu entendi que era Jesus. Doeu? Doeu muito. Eu imagino. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu não posso fazer essa oração por você. Porque foi você que fez, filha. Deus cuida em mais. Deus cuida. Fez você lembrar da oração. E agora vai ter que revogar essa oração. Para ele concluir a obra dele. Então, na hora que ele disse isso para mim, eu não duvidei mais nem um minuto que era a vontade do Senhor. Entrou a paz do teu coração? Entrou. A paz que excede todo entendimento. Excede. Ela foi assim... Foi de dentro para fora. E ali, missionária Zilda, eu entendi que era a vontade do Senhor. E naquele momento eu ergui as minhas mãos todas mortas e eu falei, Jesus está aqui. Sempre foi para te adorar, para cuidar da minha família e para te servir. Mas se essa é a tua vontade, eu vou fazer as amputações. Que o seu nome será glorificado. Decisão difícil. Foi uma decisão difícil. Mas foi necessária. Foi necessária, né? Foi necessária. Foi necessária. Quando ele falou que ia me usar, e eu falei, amém. Entrou uma certeza. Entrou a certeza. Mesmo que eu perca as mãos e os pés, continuarei viva, fazendo a obra do Senhor. E ali, aquela hora, a minha família toda entendeu a vontade do Senhor. Todos. E ali eu orei, entreguei meus pés e minhas mãos. Falei, Jesus, sempre foi para te adorar, mas essa vontade, seja feita a sua vontade, né? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele sempre prevalece. É perfeita. É perfeita. É agradável. No momento nós não entendemos mesmo. Sim. Mas quando Deus tem um propósito, quando nós entendemos o propósito, né, que está dentro da vontade dele, ele nos carrega no colo, mesmo em meio às dores. Não é porque somos salvos, porque temos o nome escrito na vida, vamos passar por tribulações, por dias difíceis. Mas quem tem uma casa alicerçada na rocha, que é Cristo, glória a Deus. O vento vem, mas não derruba. Porque Jesus está conosco. É verdade. E ali, passou-se, eu olhei para o meu esposo, falei, pode marcar a cirurgia. Eu vou fazer. Essa é a vontade do Pai e eu vou fazer a vontade do Senhor. E ali todo mundo entendeu. Só que chegou o congresso de mulheres
Lembra do hino Eu Te Adorarei, Lembro. independente do que for, Senhor? E ali eu falei assim, me arruma que eu vou pro congresso. Pode marcar cirurgia, mas eu vou pro congresso ainda, antes de fazer as amputações. Meu Todo mundo ficou Deus. assustada, me colocaram uniforme em mim. E eu sempre gostei de andar muito bem arrumada, né? Nós somos servos do Senhor. Sim. E a alegria do Senhor, né? É a nossa força. Então, assim, independente da circunstância, é essa alegria do Senhor que nos faz caminhar e entender a vontade dele mesmo em meio ao deserto. E ali me arrumaram e eu fui pro congresso. Mãos todas mortas. E eu já estava com a sentença, já ia fazer as amputações. Quando eu chego ali, a minha líder diz, Márcia, lembra do hino Eu Te Adorarei, você vai reger. Meu Deus, que prova de fé. Foi. Naquela hora, eu quis recuar. Mas no mesmo instante, missionária Zida, eu me lembrei do sacrifício da cruz. Do Senhor, do que Ele fez por nós. E no mesmo instante eu me lembrei, Senhor, enquanto eu estava com vida, em perfeito estado eu estava te adorando. Eu vou continuar te adorando, porque o Senhor me deu vida novamente. Glória a Deus. E eu vou viver com alegria. E ali eu regi o hino, a glória do Senhor se manifestou, estava na cadeira de roda. E ali eu regi o hino no compasso, passei com a minha irmã em casa, ensaiamos. E eu regi aquele coral de mulheres. E depois... passou-se os dias, eu fiz as amputações. Foi difícil. Quando eu chego no hospital, que foi quando eu entrei a primeira vez, no mesmo hospital, aquilo passou todo o filme, né? Na minha mente, todo o processo. E eu falei, Jesus, eu estou aqui novamente para fazer a sua vontade. Mas ali entrou uma ansiedade no meu ser, que o coração começou a disparar, que a ansiedade foi tão grande, Zilda, que eu esqueci da anestesia. Eu achei que eu ia ter muita dor, que eles iam me cortar. Assim, eu falei... Entrou um desespero. Um desespero. E ali, aquilo, meu coração acelerava. E à noite eu não dormi. 6 horas da manhã, a enfermeira entra para dar banho em mim, para me levar para o centro cirúrgico fazer as amputações. E quando eu entro dentro do centro cirúrgico, quem que está ali? A enfermeira que me pegou a primeira vez. E ela é cristã. Ela olhou para mim, ela sorriu e falou assim, Márcia, você morreu na nossa mão. Você é um milagre. Você vai superar todas essas fases difíceis. E ali me alegrou, porque quando ela disse isso para mim, eu falei, meu Deus. Ela falou assim, você morreu, você parou 4 vezes na nossa mão. Meu Deus. Então, você é um milagre vivo, mesmo nessa situação. Ali o médico também veio, falou comigo, porque eu chorava, né? Porque para mim, Zilda, o mais difícil era as minhas mãos, perder as mãos. E ali ele falou assim, Márcia, você vai superar tudo isso. Toda perca é difícil, mas as mãos para mim foi muito doída. Ali ele falou bastante comigo, falou que eu ia superar, que eu ia, né, vencer muitos obstáculos. E ali eles tiraram, né, a minha mão total esquerda e todos os dedinhos da mão direita e as 2 pernas abaixo do joelho. Eu perdi, foi tirado. E ali quando eu volto pro quarto, a sensação da perca dos membros é muito difícil, muito ruim. Aquilo me dava uma sensação muito angustiante, porque eu não sentia os meus membros, sabe? Parecia um boneco engessado, era algo muito ruim. Aí eu vou para casa da minha mãe, e quando eu chego ali no quarto, e eu começo a chorar, né, devido às percas, à sensação, e ali meu esposo olha para mim e falou assim, amor, você vai ter que tomar uma decisão. Ser feliz com a vida que Deus te deu novamente, ou ficar dentro de um quarto lamentando as suas percas. Meu Deus. Quando ele disse isso pra mim, eu falei assim, não, eu vou viver com vida. E vou viver feliz porque eu estou com vida novamente. E ali minha mãe, aí eu fui questionar com a minha mãe, mas eu conheci uma pessoa que ela tem as mãos, por que Deus tirou as minhas mãos? Minha mãe falou assim, filha, a Bíblia diz que não temos que olhar para a prosperidade do outro, vamos servir a Ele com aquilo que Ele tem sobre a sua vida, com o propósito dele. Aquilo me alegrou. Eu falei, amém, é isso, eu vou viver com alegria, mãe. E ali o Senhor começou a me dar graça. E eu falei, Jesus, já que o Senhor me deixou assim, então o Senhor vai me dar habilidades. Porque até então minha família fazia tudo. Como é bom ter uma família. Eu falo sempre, ame a família, preserve a família, cuida da família, porque os dias maus ele pode vir.
Então, assim, eu sou grata ao Senhor pela vida do meu esposo, da minha família, meus pais, minhas irmãs, meus filhos, cunhados, toda a Se família. uniram, Se né? uniram Nesse momento tão nesse momento. difícil. E entenderam o propósito do Senhor. Isso foi muito lindo. E ali meu esposo, na hora que ele disse isso pra mim, amor, você decide? Eu falei, eu decido viver feliz. Porque eu estou com os meus filhos, eu posso ver eles crescerem, eu estou com você, eu vou viver com alegria, viver o propósito do Senhor. E quando eu questionei mais uma vez sobre as mãos, o Senhor disse para mim, filha, quando eu estava no ventre já era o meu propósito. Eu já te gerei com esse propósito. Aquilo para mim foi um divisor de água. Ele falou com você. Deus usou Uma pessoa. uma serva dele, falou isso para mim. Quando diz isso para mim, que eu comecei a chorar, Te né, questionar, acalentou. aquilo eu falei, nossa, porque ele não nos faz para depois fazer com ele já nos forma no ventre com o propósito dele, já estava Sim. escrito a minha história. Então, assim, naquela hora eu entendi. Aí eu nunca mais questionei. E aí, daquela hora em diante, eu fiz as amputações em agosto, no mês de agosto de 2018, em novembro. Minha família fazia tudo para mim. Eu falei, não, Jesus, o Senhor vai me dar graça. Uhum. O Senhor é meu amigo, fiel, está aqui comigo, o Senhor vai me dar graça. E ali, eu estava num quarto, aconteceu uma situação que meu esposo teve que ir pro cartório, assinar várias coisas, passar tudo pro nome dele. Eu falei, e eu? Ele falou assim, você não consegue assinar, né? Eu não conseguia. Aí eu falei, não. Aí o Espírito Santo falou para mim, pega uma caneta e pega uma agenda. Aí ele chegou no quarto, eu falei, me dá uma agenda e me dá uma caneta. Ele olhou para mim e levou até a mim essa agenda. E ali mesmo com o braço enfaixado, eu peguei a caneta. E quando eu comecei a escrever, a minha letra saiu normal. Aí o Espírito Santo falou para mim, a pior amputação é a da mente. Forte. Essa, Forte. né? Na hora que ele Pior. diz isso para mim, filha, a pior amputação é da mente. A minha mente estava intacta. Glória Falei, a uau. Deus. Jesus está comigo. Ele foi te fortalecendo. Foi me fortalecendo né? em tudo. Em tudo ele foi me guiando, ele falava. Aí eu passei cinco vezes para um centro cirúrgico. 5 vezes. Mais 5 vezes, porque voltei para tirar o dupla J. Aí eu fui indo, eles deixaram cartilagem, ponta de ossos. Eu achei que eu já ia usar as próteses, aí fizeram a campanha para as próteses, o Senhor abençoou em tudo. Só que não, eu tive que voltar mais 5 vezes. Quando eu achei que estava tudo fechado, teve que abrir, serrar ossos, deixaram a cartilagem nesse braço que não fechava, eu tive que voltar. Então, assim, foram uns processos muito dolorosos. Mas o Senhor, sabe, todo o tempo estava ali comigo. E ali passou, né, esse processo difícil, que foi quando o Senhor disse para mim que a pior amputação era da mente. Falei, então, Jesus, me dá habilidades. Eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar o que eu tenho, que esse é o segredo. É não focar só naquele problema, mas é usar o que você tem. E é isso que o Senhor quer. De mim, de todos nós que estamos nos ouvindo. O Senhor deu uma ferramenta para todos nós, mas nem sempre vai sair da maneira que nós planejamos, que nós queremos. A vontade do Senhor é perfeita, é agradável, é para o nome dele ser glorificado. Então eu falei assim, eu não tenho mais pé nem mão, mas o Senhor tem aí do céu. O Senhor me dá habilidades aqui, porque o Espírito Santo está dentro de mim e ele vai me habilitar para poder usar. E foi quando eu comecei a usar o que eu tenho. E aí eu comecei a escrever, já comecei a escovar os dentes sozinha, já comecei a comer sozinha, sabe? E aí, só que assim, eu não tinha equilíbrio, porque eu perdi o eixo do corpo, você perde equilíbrio, né? Eu comecei a fazer fisioterapia. Então todo mundo tinha que pegar no colo. Na casa da minha mãe era muita escada, aí tinha que descer eu no colo. Eu falava, Jesus, eu preciso de ter uma habilidade também na locomoção, preciso me, né? E ali eu estava no quarto novamente, escutando o hino sobre Jó, da Midian, sobre o testemunho qual Deus deu esse hino para ela. E ali o Espírito Santo falou assim, pega a joelheira e coloca nos joelhos. Porque eu fiquei com os meus joelhos. E ali eu coloquei a joelheira. Quando eu desci da cama, eu comecei a andar de joelho. Aquilo para mim foi uma alegria. Porque eu falei, uau, eu posso ficar de joelho. Eu já lembrei da oração de joelho. Eu já andei na casa assim e saí do quarto sozinho. Quando eu chego na cozinha, minha mãe começa a me ver, minha mãe começa a chorar. De ver eu andando de joelho. Não era fácil, não. Mas aquilo para mim foi um meio que Deus estava me dando. Você quer a dependência, eu vou te dar. Mas usa o que você tem. E esse é o grande segredo da fé, né? Mesmo que você não está vendo, usa a sua fé.
Usa o que você tem, que Deus dá a direção. E ali eu comecei a andar de joelho. Falei, mãe, agora ninguém mais precisa me levar no colo. Eu posso descer as escadas de joelho. Eu posso ir para a casa do Senhor. Não parei de adorar o Senhor. Eu não saí dos trabalhos, não entreguei trabalho da regência. Eu não entreguei. Não entregou? Não, de ajudar meu esposo na liderança dos adolescentes. Não, eu continuei. Porque quando nós entendemos, pastora Zilda, do sacrifício de Cristo, que o nosso maior presente é a salvação, que o amor dele já foi demonstrado na cruz do Calvário, não tem como nós parar. Não tem. Que há um céu de glória que nos espera, que nosso corpo vai ser transformado. Aleluia. Não tem como dizer não para o Senhor. Nosso amigo, nós não estamos só, eu vou, mas deixarei um consolador. Nós temos o amigo, o Espírito Santo. Então, assim, isso para mim, sim, sabe? Eu falei assim, não, Jesus, tu és tudo que eu tenho. Quando lemos os Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando Ele é o Senhor, Ele que comanda, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, que governa, de nada terei falta, ainda que falta tudo, Ele completa. Ele completa, eu entendi isso. Eu falei, Jesus, eu não tenho pé e mão, mas o Senhor tem. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força e eu vou superar. O Senhor vai me dar força para usar tudo que o Senhor deixou em mim. E quando eu fui para o médico das amputações, o médico das próteses, e eu cheguei ali chorando, porque tudo era muito novo, como que eu vou, né, enfrentar? Eu olhava as próteses, eu chorava, falei, como que eu vou usar? Para mim era tudo feio, eu falava, meu Deus, eu vou ter que colocar isso. E ali quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, não adianta você chorar, não vai nascer mais nem pé e nem mão. Com ignorância. Foi assim, ele foi categórico, assim, sabe? Aquilo doeu, só que aquilo para mim foi assim, uau, realmente eu vou ter que enfrentar, é minha realidade. É uma verdade, é uma verdade. Né? Que ele poderia ter sido um pouco mais Sim, maleável mais pelo maleável. momento. Foi, né? aquilo, nossa, mas aí eu fiquei triste, mas no mesmo instante eu entendi, nossa, essa é uma verdade. E ali, o Senhor começou a me dar graça, o Senhor começou a me dar força para entender cada dia mais a vontade dele e eu usar o que eu tenho, né, o que ele tinha deixado sobre a minha vida. E o Senhor foi me levando, sabe? E ali o Senhor preparou as próteses, eu comecei a ficar em pé, doía muito. É muito dolorido ficar em pé parado, né? Nas próteses, dói muito. Mas o Senhor foi me dando graça. O Senhor foi me dando graça, o Senhor preparou uma casa para mim perto de toda a minha família, e o Senhor disse para mim, já está pronto, você vai levar só as roupas do corpo dessa casa, está tudo preparado. E assim, é algo que o Senhor já tinha me dito há 8 anos atrás, dessa casa que eu moro, que o Senhor daria para mim, mas eu estava bem, em perfeito estado, e o Senhor usou um servo dele e falou para mim, sabe aquela casa que eu tinha entrado? Eu falei, não tenho condições de comprar essa casa na época. Ele falou, será sua. E o Senhor preparou quando eu estava toda nesse processo. Porque eu falei, agora eu preciso reunir minha família, eu preciso juntar os meus filhos. E ali o Senhor preparou tudo, missionária Zilda. Glória a Deus. Que é onde minha família estava perto, todos podem me ajudar. E ali a família abraçou. E o Senhor tem me dado graça. E o Senhor tem me levado a várias igrejas hoje para levar meu testemunho. Eu tenho visto mulheres sendo transformadas pela palavra do Senhor e através do que o Senhor tem feito em minha vida. Então, assim, o Senhor, quando Ele disse para mim que Ele ia me usar, no momento eu não entendi. Hoje eu entendo os passos dele, sabe? As agendas que Ele tem feito para mim. E eu tenho ido com muita alegria, sabe? Assim, na minha alma. E hoje, assim, para honra e glória do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Agora eu dei uma afastadinha na regência das irmãs, porque eu tenho que cumprir as agendas dessa outra nova Márcia, né? Essa nova etapa, essa outra etapa. Tenho ido nos congressos de mulheres, o Senhor tem me levado, eu estou caminhando. E quando eu cheguei, o mais lindo, quando eu cheguei lá no consultório para ver as próteses, eu tinha já pesquisado prótese com salto. E nós que somos mulheres, somos vaidosas, né? E quando ele falou assim, eu falei assim, eu quero saber o valor da prótese com salto. Ele olhou para mim assim, não, você tem que primeiro adaptar com uma prótese mais inferior, simples. Mais simples. Eu falei assim, mas se eu tenho a possibilidade de ter, por que eu não posso tê-la agora? Ele olhou para mim assustado, eu falei assim, não, eu quero uma prótese com salto porque eu vou usar salto. Uau! Aí ele olhou para mim né? muito assustado, sabe assim? E ali eu
Coloquei as próteses, essa que eu estou hoje, ela tem, eu posso colocar um salto e eu vou para a igreja do Senhor adorar Ele. Voltei continuei a reger as irmãs, né? E hoje dentro de casa tenho né, toda a minha família que me ajuda, minhas irmãs que me ajudam dentro do lar, mas hoje eu posso adorar o Senhor, eu faço uma comida sozinha, eu tomo um banho sozinha, eu ponho uma roupa sozinha, eu lavo algumas peças de roupa sozinha. O Senhor foi me dando graça. Milagrosamente. O Senhor foi me dando habilidade ali, me dando graça, lavar uma louça, né? E assim, o Senhor tem cuidado de mim em todos os detalhes. Da minha casa, da minha família. O nome do Senhor tem sido glorificado. Tem sido glorificado. E eu fico muito feliz de poder estar aqui testificando esse grande milagre. Porque é o nome do Senhor que é glorificado, né? Então, quando nós entendemos o propósito do Senhor, Ele vai abrindo caminho. É verdade. Ele vai abrindo caminho. Então, assim, eu estou vivendo isso, o cuidado dele, né? E aí eu voltei para a teologia porque em 2017 eu tinha o primeiro ano. Isso aconteceu em 2018, parei. Aí faz 2 anos que eu voltei, esse ano eu termino já, né, o curso. Meu esposo, como que você vai? Eu falei, Deus vai preparar pessoas para me levar. E o Senhor tem preparado. E o Senhor tem me dado força. E agora eu falei, Jesus, agora eu preciso voltar a dirigir. Sim. Né, porque eu tinha a carta. E lá na cidade de Jundiaí eu fui. E os médicos falaram, não, aqui é muito difícil, a gente não consegue. Vai para São Paulo. Eu fui. Cheguei lá, os médicos falaram assim, você vai voltar. E assinou. E o Senhor me deu graça, e o Senhor falou assim, eu vou te dar um carro, prepara, né? Eu falei, então, a gente tem que ser herdeiros, tem que ser obediente, né? A lei da terra, para aquilo que o Senhor tem para se cumprir. Então, o Senhor tem caminhado comigo, eu tenho obedecido, Senhor. Glória a Deus. E aí eu fui, tirei minha carta, estou habilitada. Eu sempre falo, tá com medo? Vai com medo mesmo, Jesus está conosco. E você então dirige? Isso, eu só tô esperando o carro chegar. Eu tirei a carta, mas agora eu tô esperando porque tem que fazer adaptações para mim. Isso. Então, assim, tô esperando esse presente do Senhor, mas o Senhor já tem falado, sabe? Então, assim, eu falei, vou fazer a minha parte. Então, passei em tudo, o Senhor tem me dado graça. Sim, então, assim, eu estou vivendo o cumprimento das promessas dele. Glória a Deus. E, assim, cada dia eu vejo o cuidado dele comigo, com a minha casa, com os meus filhos, sabe, assim, vou para a igreja, não parei de adorar o Senhor, congresso, viagens, se for para Mato Grosso, levar o testemunho, então assim, o Senhor está abrindo os caminhos e eu estou obedecendo a ordem dele e entendendo o propósito dele. E por isso que eu estou aqui para testificar que ele é grande, que tudo que ele faz é o nome dele que é glorificado. Né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, quando você entende que você está cooperando para o reino, é tudo para o reino, é tudo para ele, é o nome dele que é glorificado. Não tem como ficar parado, não tem como dizer não para a missão que ele colocou em minha vida de anunciar que tudo que ele faz é perfeito e que o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, a todos que estão ouvindo nessa tarde, esse testemunho, esse dia. Essa hora, né? A hora que todos foram ouvir, que fique firme, olhando para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele não tem que provar mais nada, ele já provou na cruz do Calvário o amor dele por mim, por você, e o maior presente é a nossa salvação. Então, assim, isso é o que nos faz caminhar, é a nossa esperança, ele é a nossa esperança viva, Jesus. E um dia, como ele é, nós o veremos face a face e teremos um corpo transformado. Então, assim, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, não pare nessa caminhada. O segredo é entender o propósito, obedecer e usar o que você tem, né? Esse é o segredo do cristão, é usar aquilo que ele tem colocado em nossas vidas para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Amém. Aqui eu encerro. Esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Hoje você olha, né, não tendo todos os membros, e não mexe mais, não sente, não tem aquele sentimento, poxa, não tenho nada disso mais. Não. Porque você consegue até nisso glorificar Deus. Glorificar a Deus. Nossa, eu sou grata ao Senhor por esta palminha, pelos joelhos, que eu consigo dobrar o joelho, eu consigo orar. Esses dias eu fiz uma experiência, falei, Jesus, eu queria ficar pelo menos 1 hora com o Senhor, com os meus joelhos.
Quando eu vi, já tinha passado de 1 hora e a glória do Senhor foi tão linda na minha vida. Meu esposo teve que me pegar e pôr no sofá. A glória do Senhor, quando eu dobro os meus joelhos, manifesta sobre a minha vida. Então, assim, sejamos gratos pelo que tem. Nós estamos vivendo numa geração de muita ingratidão, algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, né? Não consegue mais enxergar a grandeza do nosso Senhor, de ter vida, de ter as mãos, de estar em perfeito estado, dando desculpas para muitas coisas. Eu acho que assim, não dá mais tempo. Tudo mostra que ele volta. De ficar dando desculpa. É tempo de fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, com o que tem. Usa o que você tem. Que todos possam usar o que o Senhor tem colocado. Parar de dar desculpas. Sabe? Parar de olhar a fraqueza do nosso irmão. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de amar, de abraçar, de fazer a obra. Porque a vida é breve. É como um vento, é como uma fumaça. É como uma flor que nasce de manhã e à noite já não tem. Salmos 90, escrito por Moisés. Mas o Senhor é um refúgio de geração em geração. Ele é nossa morada. Né? Então, assim, a vida é breve. Mas que nós venhamos pedir para o Senhor, para nós aprendermos a contar os nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Maravilha. E esse coração sábio está dentro do propósito dele, entender a vontade dele. Então, assim, que todos que estão nos ouvindo nesse dia, nesse momento, entende que o propósito do Senhor é o lugar mais seguro que temos. É o lugar mais seguro que nós estamos. É dentro do propósito dele. Passei com psicólogas, né? Fiz 3 sessões. Ela falou, Márcia, não tem mais o que falar com você. Você está pronta? Uau! Eu falei, o Senhor deixou os médicos, deixou os psicólogos, temos que fazer, se preciso, tem que passar. Mas quando eu passei, ela falou assim, Márcia, você está pronta, não tem mais o que falar com você. Em 3 dias de sessão, ela falou, não tem. Porque aqueles 100 dias, missionária Zilda, eu entendi o propósito e foi uma cura de entender a vontade do Senhor. Jesus foi te curando, foi me curando, ainda com os membros mortos no corpo. Sim, que na hora que ele falou que eu ia ser amputada, eu entendi aquilo ali, eu entendi que eram 100 dias para uma cura e entender a vontade dele. Glória a Deus. Sentiu falta, sim, porque o corpo reage, mas não te desestabilizou. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que testemunho. Olha, por esse testemunho hoje, Eliane, um beijo para você, querida, que foi ela que mandou para mim o seu testemunho. Deus abençoe. E disse assim, missionária, pare um pouquinho, escuta o testemunho dessa amada. E eu fiquei impactada, né? Eu não quis ser indelicada e fazer a pergunta sobre, e eu precisei esperar ela chegar até mim para mim entender esse testemunho. E eu fui tocada, ministrada, e aprendi também a ser mais grata, né, Miss? Sim. Grata. E na hora que ela estava contando aqui, o Senhor deu uma palavra aqui no meu coração, eu rapidamente anotei que Deus não te abençoará para satisfazer os seus desejos, mas para cumprir o seu propósito. Quantas vezes nós, com a nossa ingratidão, estando em sã perfeita condições, com as nossas mãos, com os nossos pés, nós queremos fazer birra para fazer as coisas de Deus. Qualquer, né, cara feia, qualquer discussãozinha, já entrega a liderança, já entrega o círculo de oração, por conta disso, daquilo, e não consegue agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem colocado dentro de cada um de nós. Quando ela disse aquela fala que a maior amputação é na mente, eu falei, uau! Quantas vezes, né, tendo todos os nossos membros e não conseguimos ver a plenitude, a magnitude do Senhor Jesus Cristo. E ela passou por esse processo de 100 dias para aceitar, porque eu acredito que não é simples, não é fácil. Mas o Senhor já tinha um propósito através de tudo isso aí para que o nome dele continuasse sendo glorificado e está sendo glorificado. E esse processo que a nossa amada passou não impediu dela continuar fazendo a obra de Deus. Com cadeira, né, cadeira de rodas, levada no colo, ela foi dirigir o grupo das irmãs. Gente, isso aqui para mim hoje foi a maior lição que eu precisava aprender, que tão por pouca coisa a gente quer desistir.
Por tão pouca coisa, às vezes uma pessoa que tenta nos destruturar com uma palavra e a gente fala, quer saber, eu não quero mais isso para a minha vida, talvez não valha a pena. E hoje foi Deus quem trouxe a irmã Márcia aqui para renovar as nossas esperanças no Senhor, que com corpo completo ou não completo, nós continuaremos adorando a Ele, porque não é sobre isso, é sobre aquilo que vem dele que está dentro de nós. Grande, Amém. Lindo e maravilhoso seu testemunho. Amém, amém. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, te dando mais habilidades, sim, né? Sim, Quando sim. você pegou o documento para assinar, uau, sim, eu consegui celebrar, porque eu pensei que era o esposo que ia assinar, né? Glória a Deus. Seja Deus glorificado para sempre Ele será glorificado. Sim. Que nós venhamos entender que o propósito dele é maior para cada um de nós e que nós não paramos por nada, nada que está à nossa volta, por poucas ou talvez tão grandes situações. Continue firme, porque aquele que nos chamou, nos habilita, nos leva, nos traz, nos sustenta, porque a nossa vida está nas mãos desse Deus grande. A nossa amada irmã Márcia fará uma oração. Tudo bem, minha amada? Sim, amém. E ela vai orar. Eu peço carinhosamente para todos vocês que ainda estão conosco nesse testemunho, por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores. Se inscreva, é só você clicar, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as informações, todos os outros testemunhos como esse de milagres e milagres grandes, porque Deus, Ele é Deus de milagres grandes, de obras completas. Ele pode curar uma dor de cabeça, como Ele pode curar também esse sentimento de perder algum membro do corpo e como agora voltar a fazer alguma coisa. Eu fiquei imaginando como lavar louça, né? Como lavar uma roupa. Mas é a habilidade que Deus deu a ela. E ela é uma mulher feliz, gente. Eu tô aqui só analisando a alegria que ela tem em contar o que o Senhor Jesus fez na vida dela. Glória a Deus. Então ela vai fazer essa oração e receba essa oração em nome de Jesus. Pega esse link e manda para mais pessoas. Esse testemunho da irmã Márcia é para que a nossa fé seja acrescentada no Senhor. Gerou um grande testemunho, porque só pode falar com habilidade, com segurança, quem passa pelo processo. Então ela é habilitada para falar que de fato Jesus cura. E muitas vezes a maior cura que nós estamos querendo é no nosso corpo físico. Enquanto, na verdade, Jesus quer curar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Porque quando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está curada, tudo do nosso corpo funciona com plenitude, completo, tá bom? Enquanto ela ora, eu vou concordar, os irmãos que estão aqui também irão concordar e você irá receber o seu milagre se você quiser. Se você confiar, se você acreditar que o seu milagre não está na mão de homem, está nas mãos de Deus, você receberá algo extraordinário também. Que o Senhor Jesus possa ir de encontro com a sua necessidade, de encontro com a sua casa, de encontro com você. Pode orar. Amém. Senhor maravilhoso, mais uma vez somos gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, com a missionária Zilda. Obrigado pela vida dela. Aleluia. Obrigado por esta agenda que o Senhor marcou hoje conosco. Obrigada pela tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, eu te louvo e te adoro nesse dia, Senhor, te agradecendo. Senhor, que cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo, Senhor, que vai ouvir esse podcast, vai de encontro, que vidas sejam transformadas pelo poder do teu nome, entendendo que tu és tudo que nós precisamos, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque o Senhor completa tudo aquilo que nos falta. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, alcança cada vida, que cada um entenda o seu propósito, o seu chamado, que nós estamos aqui de passagem, é muito breve, Jesus, a nossa vida aqui, que todos possam entender, Senhor, a brevidade da vida, entender que há um céu de glória que nos espera, mas para isso precisamos fazer a tua obra, Senhor, anunciar a tua, Senhor, a tua grandeza sobre todas, Senhor, que todos alcançam, Senhor, o evangelho através
através das nossas vidas. Que todos que estão, Senhor, desanimados, que nesse dia, Senhor, o Senhor entra com a tua força, com a tua graça, que o Senhor acha liberdade para operar maravilhas e gerar mais testemunhos sobre a vida daqueles que vão ouvir. Assim eu entrego todos em tuas mãos, que a sua bênção alcança cada lar, cada família que irá assistir, Senhor, esse podcast nesse dia, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada, irmã Márcia. Amém. Olha, a senhora entrou aqui dentro do meu coração. Amém. Tá bom? Amém. Amei te conhecer. A nossa irmã Miriam, uma simpatia de pessoa, uma pérola também. Que é a irmã, né? Também da nossa irmã Márcia. Muito obrigada por ter nos dado essa alegria, essa honra em conhecê-las pessoalmente aqui. Muito obrigada ao meu diretor, Luiz Felipe, meu filho, já voltou. Já tá bom, que tá controlando a mão isso aqui. Um beijo grande para o Guilherme também, meu sobrinho. Eu agradeço a todos vocês que continuam conosco aqui no Resgatando Valores, olhando todos os testemunhos, compartilhando. Eu agradeço todas as mensagens que eu recebo com muito carinho. Eu atributo tudo ao Eterno, todo elogio, toda honra, toda glória para Ele. Se eu estou aqui, é por causa dele. Muito obrigada por você existir. Mas continua mandando para mais pessoas testemunhos, peçam para que eles façam seu pedido de oração, compartilhe, comenta e divulgue o nosso trabalho para que mais pessoas possam confiar e acreditar que há solução para o seu problema. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu paro aqui, mas eu voltarei daqui a pouco com mais um testemunho, querendo o Senhor, porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos meu carinho, meu abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.